Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso e do empreendedorismo capixaba. E hoje a gente está recebendo Paulo Correia, ele que é sócio fundador da Valor Investimento. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui na nova Casa da Valor. Seja bem-vindo ao Gestor. Eu que agradeço o convite de participar. A casa de vocês, fiquem à vontade. Ô Paulo, eu queria começar sobre a perspectiva de educação financeira, né, que talvez esteja aí no core business e na história, né, de criação da Valor Investimento. Você é economista e enxergou há 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás, uma oportunidade de mercado ligada a essa questão de educação financeira, né? Como que foi esse olhar para tanto você se identificar enquanto um economista e começar a sua jornada, né, de aprendizado aí na área, mas identificar isso também como uma oportunidade de negócio? Foi muito bacana porque no início, né, a gente começou a Valor como uma casa que era focada em renda variável. Então a gente só operava compra e venda de ações dos clientes. E geralmente o investimento em ações é uma parcela pequena do portfólio de investimento dos clientes, né? O cliente geralmente ele tem imóveis, renda fixa, fundos, enfim. E a gente era uma corretora monoproduto, vamos dizer assim, uma casa que operava somente ações, e a gente olhava só para aqueles 10%, 20% do portfólio na média que os clientes tinham alocado em ações. E aí o que aconteceu? O mercado de ações era muito pequeno. Aqui no Espírito Santo a gente tinha praticamente 2 corretoras regionais. Alguns bancos faziam um atendimento muito passivo com relação ao mercado de ações. E aí a gente, na dificuldade de captar clientes, né, um parceiro nosso, né, que a XP, lá no sul do Brasil, o Guilherme Benchimol, né, que foi um parceirão que a gente começou os negócios praticamente juntos, eles fizeram uma experiência muito interessante lá em Porto Alegre. Na época a XP estava começando, fizeram um curso Aprenda a Investir na Bolsa. E aquele curso deram, praticamente 40 pessoas participaram daquele curso, e daquelas 40 participantes, 30 e poucas pessoas viraram clientes da XP lá no Sul. E aí a gente sempre trocou boas práticas e conversou muito, a gente meio que começou o negócio junto. Ele ligou para a gente e falou, cara, faz um curso aí, que esse negócio de educação é uma veia muito interessante, porque a gente percebia que muitas das reuniões e das apresentações que a gente visitava clientes para tentar converter para o nosso negócio corretora, as pessoas não investiam por desconhecimento de mercado. E aí foi justamente aquele piloto que ele fez lá em Porto Alegre, a gente replicou aqui em Vitória. Então, o início da Valor, a gente pode dizer que a educação financeira foi muito forte. A gente começou a promover diversos cursos e palestras sobre a temática. Na época, de novo, a gente era uma casa monoproduto, só operava renda variável. Então, geralmente, os eventos de educação financeira eram um pouco ligados a essa parte de compra e venda de ações, de investimentos em renda variável e tudo mais, investimentos de uma forma geral. E foi muito interessante porque funcionou a mesma fórmula aqui. Então, a gente estreou fazendo um curso, alugamos uma sala, um auditório de hotel, trouxemos um professor de fora, um professor do Paraná. E, poxa, foi um sucesso, assim, daqueles 40, 50 alunos que a gente colocou na primeira turma. Uma parte relevante daqueles alunos acabaram virando clientes da corretora. Então, poxa, a gente tem uma área comercial superavitária, né? Porque a gente captava alunos, né? Vendia os cursos para os alunos participarem. Geralmente a gente fazia esses cursos nos finais de semana e à noite. E aí, grande parte daquela turma acabava virando cliente da corretora. Então, a gente sempre falou que tinha o CAC negativo, né? Captação de cliente, o custo de aquisição de cliente negativo. E foi muito bacana, porque, poxa, nesse início deu uma impulsionada forte e realmente a gente ensinava o beabá. As pessoas, como eu falei, não investiam por desconhecimento. Então a gente explicava o que era uma ação ordinária, preferencial, como é que era o ambiente de bolsa, o que o investidor precisava fazer para comprar e vender ações, que tipo de cuidado ele precisava ter, quais os riscos envolvidos, o que era uma corretora, como é que ele comprava, vendia, pagava, como que ele analisava o que eram os melhores papéis, enfim. Então a gente fazia um curso bastante didático.
as pessoas saíam do curso entendendo, né, como é que funcionava pelo menos a mecânica daquele investimento e, num passo 2, acabavam virando cliente do negócio. Então, durante uns 7, 8 anos iniciais ali da empresa, foi a forma principal e a principal bandeira que a gente levantou foi a bandeira da educação financeira, explicando e ensinando as pessoas como investir, o que era, enfim, sempre foi muito transparente. E o aluno que saía do curso e virava nosso cliente era muito melhor para a gente, porque não havia quebra de expectativa, né? Aquela história, o investidor que entende o que ele está fazendo, os riscos que ele está correndo, né? E o que ele vai enfrentar dali para frente quando monta um portfólio de investimentos ou uma carteira, eu acho que ficava super alinhado e realmente era um cliente melhor do ponto de vista, né, de relacionamento com a gente, muito interessante. Então foi o início da empresa e foi um pilar super importante, o pilar de educação, que a gente continua mantendo até hoje. Lógico, o nosso negócio sofisticou bastante, a gente é uma casa multiproduto, a gente tem vários outros serviços e produtos financeiros, não só investimentos, né? E realmente a gente continua fazendo muito evento, muita palestra, muito curso ligado a essa área aí de finanças de uma forma um pouco mais ampla, que vai desde gestão, né, de empresas, caixa, etc. e tal, até os investimentos na pessoa física, de portfólio, enfim. Ô Paulo, no início dessa jornada, eu lembro, eu fui muito impactado também, não lá em 2003, que eu acho que nessa época nem dinheiro para investir eu tinha, mas a XP fez um movimento muito de se posicionar, né, nas grandes mídias, falando sobre investimento. Mas também existe um desafio aí que cada turma, por mais que você fosse eficiente ali, tivesse uma boa taxa de conversão, cada turma teria ali seus 40, 50 alunos, se tivesse uma boa conversão, você trazia 30 e tal, mas isso também não era escalável, né? Você teve que lidar, olhando no longo prazo, né, aquisição de novos clientes, um desafio também de crescer e escalar o negócio, né? E com esse desafio do brasileiro desconhecer bons investimentos, desconhecer como operar, ser muito acostumado com às vezes, investir em poupança, investimentos até bem ruins. Como é que foram esses desafios do início da jornada da Valor para, além do trabalho de educar o mercado, mas também de quebrar algumas barreiras e expandir essa atuação para além do ensino também financeiro? O Brasil ele sempre foi um mercado bastante desfavorável do ponto de vista de diversificação de investimento, porque a gente tinha tudo que o investidor quer, né? Investimento de baixo risco, juros altíssimos, né, e liquidez. Então, o cara sentava em cima da poupança ou do título CDB do bancão, LCI, LCA, enfim, e realmente não fazia nenhum movimento para diversificar, para entender que era importante a diversificação, que no longo prazo você poderia adicionar mais valor ao seu investimento, enfim. Então, realmente era muito difícil a gente orbitar ali e trabalhar nesse mercado. E aí é justamente pela questão da educação financeira, né, as pessoas começam a entender que diversificação é importante, que mesmo no renda fixa você tem risco, né, mesmo que menor, mas tem, e que precisava botar o dinheiro para trabalhar, enfim, né? Então, esse braço de educação ele foi super importante e forte. Lógico que uma coisa que a gente fez também, né, e era não só pelo ponto de vista, vamos dizer, do produto e do serviço que a gente oferecia, mas a abordagem comercial. As empresas que proviam serviços de investimentos, os grandes bancos, principalmente as corretoras, elas trabalhavam de uma forma muito passiva, né? Primeiro, o mercado era super concentrado, uns 5, 6 grandes bancos que existem no Brasil, 90% e altos ali do mercado. O brasileiro investia através do bancão, né? Isso mudou bastante, ainda continua uma concentração muito alta, mas mudou bastante. E nas próprias corretoras, né, que os clientes eventualmente faziam algum tipo de diversificação um pouco maior, a gente falou, poxa, essa forma de atender passivamente está errado. Então a gente precisa de botar um time aqui dentro que literalmente dê atenção, que vá atrás do cliente, que mostre oportunidades de investimento diferentes, que é um trabalho que não deixa de ser educacional, né? Lógico que não em escala, mas não deixa de ser educacional. E outra barreira que a gente tinha na época era a história de investir através de corretora. Sempre foi um paradigma, né? O brasileiro tinha medo, achava que, poxa, só era seguro investir através do bancão e tudo mais.
E com o desenvolvimento do mercado, as operações que acabaram acontecendo, esses paradigmas e essas barreiras foram caindo, né? A gente teve, eu acho que um grande evento, que foi quando o Itaú, em 2019, ele comprou uma participação bastante relevante da XP, chegou a ter 49% da corretora. Acho que aquilo ali foi um divisor de águas, porque aquele investidor que tinha receio de investir através de uma plataforma independente, uma corretora, né, ou de um banco um pouco menor, talvez, mas de uma plataforma aberta de investimentos, ele, poxa, se o Itaú é sócio dos caras, esse negócio é robusto, perfeito. Então, acho que houve uma aceleração natural do medo, né, do investidor mais conservador de investir via plataformas, né? E, além disso, é a questão de oferta de produtos, né? Como eu falei, a gente começou lá atrás, em 2003, como uma casa monoproduto de renda variável. 2007, a gente começou a construir esse negócio de plataforma aberta de investimentos, que eu falo, pô, foi super inovador no Brasil, mas a gente não inventou nada, a gente olhou o que funcionava lá fora e trouxe para o Brasil, né? O time da XP, a gente até ajudou a montar esse modelo, a constituir, que a gente sempre participou e sempre foi sócio deles. Poxa, a Charles Schwab era um grande benchmark, era a principal corretora americana, que tinha esse modelo de plataforma aberta, em que o investidor, no único local, conseguia acessar qualquer produto do mercado financeiro, de todas as marcas, produtos, né? O shopping financeiro, na época a gente até vendia dessa forma. E foi justamente replicando esse modelo, lógico, tropicalizando e trazendo para o Brasil, que você tem as questões regulatórias que você tem que adaptar, e até mercadológicas, né? Eu acho que isso foi um impulsionador também, que ajudou a quebrar algumas barreiras nessa caminhada. O cliente vendo, podendo comparar investimentos de diferentes casas, de diversificar em diferentes classes de ativos, né? Isso foi muito bacana e trouxe uma curiosidade, uma atenção muito interessante de investidores que tinham um pé atrás, começaram a olhar, entenderam as questões e toda vamos dizer também, a evolução da regulação, né, dos órgãos que apoiam a atividade, os próprios custodiantes e tudo mais, conseguiram trazer esse conforto, essa segurança para o sistema. Eu acho que as coisas foram andando e realmente o mercado mudou bastante. Ainda é muito concentrado, mas esse número que era 90 e altos por cento, hoje está um pouco menos de 80%. Mas ainda existe um oceano azul gigante para se navegar aí exatamente nesse mercado de investimentos através de estruturas independentes de investimentos, plataformas abertas, enfim. Um dos principais aspectos que eu observo desse mercado de investimentos é que o investidor ele sempre vai buscar por dois principais aspectos. A confiança que ele tem em quem vai fazer aquela intermediação do investimento, do patrimônio que ele de alguma forma acumulou ou poupou e ele quer fazer rentabilizar aquele recurso que ele tem, mas também a garantia de que há uma competência técnica para alocar esse patrimônio nos melhores produtos e ter o maior retorno sobre aquele investimento que está sendo alocado. Naturalmente, isso faz com que vocês tenham mais recursos sob custódia a partir do momento que vocês conseguem garantir a confiabilidade sobre o recurso e, naturalmente, o retorno sobre o investimento. E hoje vocês atingiram aí, imagino que algo acima de, por exemplo, 10 bilhões de recursos sob custódia, né? E entendo que isso é um indicador que vocês monitoram de perto, porque é um indicador de mercado em termos de comparação até mesmo com os pares de vocês. Como que foi esse processo de garantir esses dois aspectos que eu abordei, né, para que, obviamente, houvesse esse nível de confiança dos investidores e que isso naturalmente possibilitasse com que vocês expandissem não só em recursos sob custódia, né, valor sob custódia, mas também nas praças, né, nas localizações que vocês foram expandindo, viabilizando esse processo de captação de novos investidores, né, mas também as localizações que vocês foram desenvolvendo ao longo do tempo. Perfeito. Esse é um negócio de reputação, né? Assim, a gente sempre colocou o cliente no centro e qualquer decisão na companhia foi enviesada, poxa, você é bom cliente? Vamos por esse caminho ou não vamos por esse caminho? Então, assim, a gente sempre bateu muito que isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona, né? A receita, quando a gente olha, né, como que a gente se remunera versus o patrimônio que a gente tem sob custódia, são valores muito pequenos, percentual ao ano do ativo que o cliente tem investido com a gente. E o que você falou,
os recursos de famílias que têm alocados, de empresas que têm alocados aqui com a gente, são fruto de muito suor. Então, a responsabilidade muito grande do nosso lado em ajudar essas pessoas a, primeiro, proteger esse patrimônio e, 2, rentabilizar isso ao longo do tempo. Então, a gente sempre foi muito transparente com os clientes. Tem muita gente que oferece muita facilidade, o 2% ao mês, não sei o quê, pode botar que não tem risco, né? Aquelas coisas, cara, a gente sempre, às vezes a gente perdia cliente em negócio por ser excessivamente transparente. E eu acho que no longo prazo é por isso que a gente continua de pé e as coisas acontecem, né? Então, hoje a gente está com um pouco mais de 12 bi sob custódia, em várias verticais de negócio, mas principalmente no mundo da assessoria. Foi justamente proximidade do cliente, aquela história, né? Na crise do Covid, lá quando a bolsa despencou 40%, 50% alguns papéis, não é se esconder atrás da mesa e deixar o cliente nervoso em casa. Liga, dá informação, esteja perto do cliente no mercado, né? No cenário bom e no cenário ruim. E direcionar, porque, poxa, no Covid, né? Usando como exemplo, vários investidores que investiam através de banco, e aí meio que tentava falar com o gerente saiu porque estava todo mundo em casa, ficou uma barata voa o negócio, né? A gente não, e a gente batendo muito, liguem para todos os clientes de vocês que têm exposição a investimentos mais risco, explique o que é cenário. Cliente, se estiver confortável, vão por esse caminho, mas a gente acha que tem um excesso de exagero aqui, isso pode voltar e tal, e os fundamentos dos porquês disso. Fizemos muito evento botando economistas de mais diversas gestoras, gestores de recursos para conversar, analistas de mercado e tudo mais. Então, acho que você está muito próximo do cliente. Transparência, né? E, de fato, tenta sempre botar o chapéu do outro, né? Você bota o chapéu do cliente, o que te dá frio na barriga, né? E tentar aparar essas arestas para que, de fato, você consiga, no longo prazo, tudo vira confiança, reputação, esse tipo de coisa. Então, acho que a gente sempre foi muito preocupado com isso, né? Às vezes, encontra uns caminhos mais fáceis, os atalhos aqui a gente prefere ir pelo caminho, né, mais conservador. E o que a gente acabou fazendo, né, trazendo gente boa para esse negócio, para trabalhar com a gente no modelinho de partnership que a gente tem, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive. E aí, poxa, as oportunidades foram aparecendo, né? Então, o primeiro movimento que a gente fez fora de Vitória foi São Paulo. Como é que começou isso? Um sócio nosso que trabalhava aqui, ele teve uma pequena passagem pelo private do Banco do Brasil, numa capital do Nordeste, e aí apareceu uma oportunidade para ele ir para São Paulo. Ele falou que não queria continuar no Banco do Brasil, que queria voltar para Valor. E aí, poxa, vou montar uma filial em São Paulo. Eu falei, poxa, vou montar um business plan, entender esse mercado, etc, tal, como é que a gente trabalha. O negócio parou de pé, fomos para São Paulo. Depois foi Brasília, a gente comprou uma base de clientes, né, de um competidor nosso que ficava lá. Eles queriam sair de mercado para atuar num outro segmento dentro do mercado financeiro. A gente acabou comprando uma base, levamos um time nosso para tocar e botar a operação de pé. Então foi tudo, não porque Brasília é um bom mercado, lógico que a gente leva isso em consideração, né? Mas as oportunidades foram para a gente sempre fala que assim, o mercado pode ser o melhor que for, mas se não tiver piloto bom na ponta para pilotar o negócio, meu amigo, não adianta, né? Tem que ter gente boa, culturada, que toque o bumbo, que faça a coisa acontecer, que tenha os mesmos princípios e valores para que você consiga crescer, né? Por isso que você tem diferentes performances, né, de diferentes empresas estando eventualmente na mesma praça, etc. Não. Então a gente sempre primou, poxa, tem gente boa na ponta para fazer a coisa acontecer, para montar time, para aculturar o time, para fazer a coisa se desenvolver, e foi aos pouquinhos esse movimento acontecendo, por isso que a gente acabou parando nessas praças aí. Ô Paulo, e nessa história da custódia de 12 bi atual, né, impressiona um pouco a trajetória desse número, né, que vocês demoraram a levar aí quase que 13 anos para alcançar 1 bi, e aí depois, em 2016, alcançaram 1 bi, 18, 2 bi, e depois foi acelerando, né? Exponencial. Como é que isso é uma meta hoje de vocês? Imagino que seja um indicador importante, né, como o Bruno colocou, e o que vocês, no longo prazo, aí, olhando esse crescimento exponencial, o que vocês enxergam de sonho grande nesse aspecto, mas também de oportunidades que vêm quando você tem também um volume desse em custódia também? Não, sem dúvida. Enquanto houver oportunidade, né, aquela história da concentração bancária, do tamanho do Oceano Azul, a gente pé no acelerador, né? Lógico, com muita prudência,
com muito pé no chão, para não fazer besteira. Né? Eu sempre falo, assim, a gente chegou no tamanho que, graças a Deus, a gente já passou da arrebentação lá atrás. E, assim, uma coisa que a gente tem que se preocupar é não tropeçar nas próprias pernas. Então, os movimentos sempre olhando o mercado, a gente olha a M&A, eventualmente a gente faz operações de aquisição de escritórios de base ou fusão. Então, a gente está atento a isso. Estamos no momento aí com 2 ou 3 frentes, olhando empresas para comprar, até mesmo em outras praças, que a gente não está hoje fisicamente. Mas, de novo, a gente olha, mas não é o M&A pelo M&A ou a fusão pela fusão. Simplesmente tem que ter algum fit cultural, tem que ter, sócios olham para a mesma direção, tem gente boa que vai fazer a coisa acontecer, e aí, de fato, a gente faz. Já declinamos um monte de operações que é fácil você sair crescendo fazendo qualquer tipo de aquisição. Né? Mas já declinamos várias delas justamente por olhar para direções diferentes. Né? Porque você tem uma lua de mel ali, depois você faz o M&A de 6, 12 meses, mas se vocês pensam muito diferente ou olham para lados diferentes, a coisa não vai. Eu queria explorar exatamente esse ponto. Né? Você colocou que, inicialmente, né, logo quando você estava ali na fundação da Valor, e o próprio Guilherme Benchimol, em momentos muito semelhantes ali com a XP também, você está falando de possíveis sociedades ou M&As ou parcerias que às vezes não dão certo, mas a gente está falando de uma que é Valor e XP, que já é bastante longeva. O que você atribui, né? Aqui você atribui o sucesso dessa parceria, dessa sociedade, e como é que é essa relação hoje entre os negócios, as empresas, como que isso gera sinergia e que naturalmente faz com que os negócios em conjunto, mas também de forma segmentada, prosperem também. E você me permite também, Paulo, como é que foi essa relação com o Benchimol também, né? Como que vocês conheceram, o próprio Rodrigo também, acho que trabalhou com ele, né? Então, como é que foi essa relação? Porque a Valor iniciou em 2003, se eu não me engano, e a XP foi fundada... Na verdade, foi até muito próximo. Assim, a gente começou literalmente juntos, a gente fala isso, né? Porque quando você olha, você começa uma empresa da data do contrato social, você começa a arrumar a cozinha antes, chancela a coisa e vai, né? Então, tem um período pré-contrato social ali que você tem que ajeitar para botar o carro na rua. Mas foi o seguinte, o Guilherme, ele era funcionário da corretora InvestShop, era uma corretora na época que existia, que era do Unibanco, uma corretora muito bacana. E Rodrigo, meu sócio, quando me convidou para montar esse negócio, ele já conhecia o Guilherme de outra experiência que eles tiveram de parceria comercial anteriores numa outra corretora. E aí a gente estava buscando uma corretora a gente queria montar um negócio de renda variável aqui no Espírito Santo, via que tinha oportunidade e tudo mais, o mercado era carente disso. E a gente saiu procurando uma corretora para se filiar. Aí olhamos várias em São Paulo, no Rio, etc. Visitamos 5, 10, 15 corretoras. Uma delas... O Rodrigo fez um contato com o Guilherme, ele estava trabalhando no InvestShop ainda, para a gente visitar a InvestShop para ver se fazia sentido. Pô, corretora do Nubanco, tal, vamos ver a parte tecnológica, o que eles têm de produto e tudo mais. E aí, nesse momento que a gente se encontrou, né? Nessa busca e negociações com as corretoras que a gente estava fazendo, o Guilherme saiu da InvestShop, foi demitido, na verdade, e foi para o Sul, Porto Alegre, montar a XP Investimentos Corretora. Desculpa, assessoria de investimentos ainda, nem era corretora à época. E aí, ele recém-saído, a gente, uma interlocução forte, a gente até falou, poxa, você acabou de sair, ele ia montar uma empresa também afiliada ao InvestShop, falou, cara, vamos junto aqui negociar com o InvestShop melhores condições comerciais, porque você tem seu volume aí em Vitória que você vai fazer, eu vou ter o meu aqui, vamos junto chegar no InvestShop e negociar. E foi exatamente o que a gente fez, a gente meio que usou o mesmo contrato de distribuição nessa época para estar negociando melhores condições comerciais com o InvestShop, acabamos começando os negócios. E aí, apesar de não ser uma relação societária nesse início, né, era, poxa, espelar a gente aqui, mas tinha uma relação umbilical ali de troca de boas práticas. Faz o curso aí que funciona, Guilherme, faz isso aqui que funciona aí. E o negócio... A XP cresceu bastante lá no Sul. As operações que antes eram no InvestShop mudaram para a Intracorretora, uma corretora que depois foi incorporada pelo Citibank. Em 2007, houve a oportunidade da XP comprar uma corretora no Rio de Janeiro, que era a antiga American Invest, e aí sim ela virou XP Investimentos Corretora, uma instituição financeira mesmo, que começou todo esse modelo de construção de plataforma aberta e tudo mais, que é a história que vocês devem conhecer. Nesse momento de compra da American Invest, o Guilherme
procurou, eu e o Rodrigo, dado que a gente já trabalhava muito parecido e próximo, etc. tal, trilhamos o mesmo caminho de Vshop, Intra e depois íamos transferir os clientes para a nova corretora. Ele chamou a gente, pô, vocês não querem comprar um pedaço da corretora junto com a gente? E a gente acabou virando sócio, né? Mas vamos dizer, eu e Rodrigo na física como acionistas da XP, né, a nova corretora que estava sendo constituída, e a Valor como um parceiro comercial ligado à XP, que é a relação que a gente tem até hoje. Então a Valor tem uma relação comercial de parceria, né, com a XP, de representação, né, fica até esquisito falar isso, mas é a plataforma que se utiliza, a gestão financeira que a gente utiliza para atender os nossos clientes no mundo da assessoria, né? E eu e o Rodrigo, desde aquela época, nos tornamos sócios da XP, da companhia, e continuamos ainda acionistas lá e tudo mais. Então, uma relação de sócio na física e de parceiro comercial, né? E funcionou super bem, né? A XP cresceu bastante, a gente acabou, né, crescendo bastante também, regionalmente, principalmente, depois indo para essas praças. Então, poxa, é uma relação que, poxa, é de amizade ali na física, etc. Tal, dado que a gente começou literalmente juntos ali, passando por vários desafios lá atrás, participando de vários comitês, etc. Tal. Ajudamos literalmente a construir tudo o que aconteceu, né? E essa relação de parceria comercial da Valor. Então é um pouco disso, mas é uma proximidade muito grande. A gente é muito amigo da turma do início, da cozinha, literalmente da XP lá atrás. A gente viu no cenário nacional, Bruno, um movimento muito forte do BTG de aquisição, né, de algumas casas e tal. Como que foi assim? Você falou muito da questão do valor, de começar junto, mas também eu imagino que devam ter chegado oportunidades, né, até vocês, ainda mais com uma custódia, né, em crescimento, um fluxo de clientes em expansão, etc. Como é que você analisava essas oportunidades? Você já falou um pouquinho que algumas oportunidades, né, você fez o valuation ali, deixou passar, etc. Mas nesse cenário de concorrencial que se estabeleceu, muito forte no Brasil, pelo menos para quem não é do mercado, não atuo, mas enxerguei dessa forma, como é que foi essa avaliação de vocês em termos de oportunidade? Como que você julga a importância dos valores também ali que vocês já estavam construindo junto com os sócios da XP também? Como é que foi? Teve alguma coisa nesse sentido aí? Como é que foi? Eu acho que essa assim, história? a primeira decisão que a gente sempre, né, o que a gente bota sempre em cima, na primeira análise que a gente faz é o cliente. Aquela velha história, né? O dinheiro é consequência, a parceria é consequência, etc. Mas, poxa, qual é a melhor plataforma para eu ter meu cliente hoje? Que isso é o carrinho que eu dirijo ali, que eu preciso dele, se o chassi estiver bom, né? E a gente entende que ainda é a XP que é a melhor plataforma. Se algum dia não for, né, for uma instituição americana que venha para o Brasil, sei lá o quê, a gente sempre vai tomar a nossa decisão, poxa, por quê? Uma coisa é quando você monta um negócio, vou fazer um negócio, fazer ele crescer e quero vender, né? Aí você vai por outros caminhos que não necessariamente. Mas a gente não quer, a gente quer continuar aqui fazendo o que a gente gosta, se diverte fazendo isso, né? Pô, tem um time gigante aí, temos mais de 60 sócios na empresa que fazem e dão o suor e o sangue aqui pelo negócio. A gente entende que, poxa, enquanto houver oportunidade, está todo mundo com fome de crescer, de fazer a coisa acontecer, né? E não é só dinheiro também, né? Pegar o cheque e ficar em casa. Eu acho que tem... Eu não conseguiria acordar uma segunda-feira de manhã e não ter nada para fazer, sei lá, né? E a questão de perfil também. Então, assim, do ponto de vista de cliente, pô, se é a melhor plataforma que ainda tem, perfeito, estamos lá. E dois, né? A gente, graças a Deus, né, é assediado, no bom sentido, por vários players de mercado, sejam fundos de private equity, sejam bancos, sejam concorrentes da XP, outras corretoras e tudo mais, porque esse mercado está quente, eles veem oportunidade, entendem que esse mercado deve continuar crescendo nos próximos anos, e nossa empresa está bem posicionada para tal. Isso é positivo, né? Enquanto tem alguém querendo fazer um bom negócio com você, poxa, ainda bem, né? Pior se ninguém quisesse, né? Então quer dizer que, poxa, eu acho que a gente está no caminho certo, construindo um negócio super valioso. Então, assim, a gente nunca passou pela nossa cabeça, pelo menos até agora, fazer algum movimento de eventualmente trocar de plataforma, de placa, por conta disso. A gente quer continuar fazendo a coisa acontecer. Se a gente vai ter um sócio no futuro, enfim,
ok, né? Se for estratégico para o negócio, para fortalecer o nosso negócio e o nosso cliente ser beneficiado por esse fortalecimento da empresa. Eu acho que é um pouco dessa pegada que a gente tem, né? Pô, se a gente quisesse vender o negócio, beleza, né? Quem pagar mais, me dá o meu e eu vou para a praia, né? Mas não é o caso. Eu acho que ninguém quer se aposentar aqui, por enquanto, pelo menos, e a gente quer continuar a fazer a coisa acontecer por muito tempo. Então, tudo isso a gente coloca na balança todo o tempo, mas, de novo, eu acho que a decisão principal tem que ser o cliente, né? Se o cliente, vamos dizer que eu trocasse de plataforma, recebesse uma oferta de alguém, de um banco, de um fundo, sei lá, para mudar. Poxa, como que isso impactaria o meu cliente, né? Se for uma resposta positiva, ok. Mas se for uma resposta que só eu me dei bem, vamos dizer, o meu cliente ficou, né? Ou ele piora de plataforma, ou ele tem, enfim, alguma coisa, e esse negócio acaba não sendo sustentável no longo prazo. Então eu sempre falo assim, a gente chegou até aqui, graças a Deus constituiu uma empresa super robusta, valiosa e tudo mais, mas quando você olha para frente e o tamanho da oportunidade do crescimento, esses valores que a gente fala hoje podem ser pequenos próximo de um valor que a gente pode destravar olhando para frente, né? Então a gente coloca isso tudo na balança, analisa e estamos continuando o nosso caminho. Eu acho que até agora a gente acertou mais do que errou e, de novo, enquanto houver oportunidade, a gente está aqui querendo fazer a coisa acontecer. Quando a gente fala de crescimento de negócios, eu entendo que existem algumas vertentes no mercado de investimentos. A gente sabe que M&A é um motor de crescimento muito forte, né? Ou uma eventual aquisição que não seja uma fusão de forças de escritórios de mesmo porte, enfim. Mas um dos principais motores de crescimento é quando você tem um modelo que é o que vocês têm, que é o modelo de partnership. Você tem um motor de crescimento interno e você cresce organicamente porque você tem boas pessoas, né, recursos humanos ali engajados em uma determinada direção em prol de os mesmos objetivos e fazendo com que o negócio cresça com múltiplas pessoas remando para o mesmo lado e remando com força, né, para não andar de lado. Como que foi essa estruturação desse modelo que vocês têm hoje? O quanto da cultura foi forjada e facilitou esse processo de partnership? E o que você entende que desse modelo é diferente e faz com que seja bem sucedido, que acaba sendo diferente de outros modelos que a gente vê no mercado, modelo de partnership, mas acaba sendo mais da boca para fora? O sócio ali que está entrando, às vezes não tem muita autonomia, não funciona muito bem. Quais que são os principais aspectos do modelo de partnership que você acha que fizeram dar certo na Valor? Eu acho que se não fosse o modelo de partnership, a gente não estava aqui desse tamanho, enfim. Eu acho que não existe melhor forma de alinhamento de interesse que todo mundo olhar literalmente como dono do negócio, né? Quando você é dono, você se preocupa com um monte de coisa, não só com aquele seu job description ali, com o que você tem que fazer, né? Pô, se eu sou um assessor atendo uma carteira de clientes, se eu sou dono, não vou me preocupar só com a minha carteirinha, meus clientes estão bem atendidos e tchau. Vou preocupar com a luz acesa, com o papel do chão da empresa, com, poxa, tem uma despesa aqui que a gente pode cortar, né? Você olha a coisa de uma forma um pouco mais ampla, né? O dono meio que tem que fazer tudo. Então, quanto mais gente você conseguir alinhar com esse olhar, é muito importante. Além disso, essas pessoas são guardiões da nossa cultura, né? De fazer o que é certo, de ter espírito empreendedor, de não ter medo de errar, mas, poxa, ter humildade intelectual, poxa, eu errei aqui, errar pequeno e consertar, pedir desculpa e fazer as coisas certas, né? Então, acho que o sócio, mais do que, né, a performance, a entrega, ele acaba sendo guardião da cultura. E quando você tem uma cultura forte, você acaba replicando isso. E, de fato, eu acho que empresas que crescem, a minha impressão, né, é que empresas que crescem de forma acelerada e escalada não tem outro jeito sem ser com pessoas replicando a cultura, né? As pessoas são guardiões da cultura. Então, acho que esse modelo de partnership ele foi super bem sucedido. Não tem manual nesse negócio. Infelizmente, eu falo porque eu sou um estudioso e conversei com N casas que adotam o mesmo modelo e cada um tem um modelo um pouquinho diferente, que você tem que pegar tudo e jogar numa panela e tentar melhorar. E é um aprendizado constante. Todo ano a gente tenta aperfeiçoar o nosso processo de escolha de sócios, né, de aumento, de diluição de participação, porque eu acho que é isso que é o motor da empresa, né? Empresa de serviço é isso, é gente. Escritório bonito qualquer um monta, né? Computador, mesa, cadeira, enfim.
mas a diferença está no recheio, né? Nas pessoas que estão aqui dentro. Então, como é que eu consigo ter as melhores pessoas engajadas, olhando todo mundo para a mesma direção e fazendo? Pô, se eu não estiver aqui, esse cara vai estar fazendo o que eu estaria fazendo com mais intensidade e tudo mais. Eu acho que esse modelo é super vencedor. Vamos tentar trazer um pouco para a prática, né? Como é que é um processo de escolha, assim, por exemplo? Comecei hoje, suponhamos que eu comecei hoje na Valor. E aí, poxa, naturalmente existe uma jornada, enfim, um processo ali para ganhar autonomia, entregar resultado, mas quais que são os principais atributos que fariam uma pessoa, por exemplo, para ser elegível a se tornar um sócio no negócio, por exemplo? A parte quant é muito fácil, né? Performance, entregas, metas e tal, isso é meio que básico, assim, né? Pô, um sócio tem que entregar, senão, né, ninguém quer gato gordo na companhia, né? Não que o cara teve um semestre ruim, que ele vai perder a participação, mas não é isso, pelo amor de Deus. Todo mundo passa por um problema em casa, problema de saúde, etc, tal. Enfim, as coisas acontecem, a gente sabe que tem ciclos, então a gente tem que entender o que está acontecendo para também não ser, né, todo mundo morrer de medo e não ficar tranquilo, né? Mas enfim, performance é um pilar importante, que é a parte quant. Acho que a parte qual é esse alinhamento de cultura, né, de aquela coisa, né, enquanto ninguém está vendo, o que você faz, né? E porque como a gente fala, o sócio é guardião da cultura, eu acho que tem que ter esse alinhamento. É muito importante. Essa parte de, mal ou bem, representação institucional, etc e tal, né, de independente do ambiente que você esteja, de propagar e fazer a coisa acontecer, vou para uma filial, vou para uma praça diferente, etc, tal, fazer a coisa acontecer, é o que a gente olha. E aí como é que é o modelo na prática, né? As lideranças, né, das áreas, das equipes, enfim, elas nomeiam aquelas pessoas que elas entendem que depois, lógico, de um tempo na empresa, que você falou, um tempo, vamos 1, 2 anos aqui dentro, tem esses pré-requisitos todos, né? E ela nomeia aquelas pessoas que ela entende que deveriam ser sócios da companhia. Os porquês disso tudo. Aí a gente tem um comitê de partnership, que a gente chama, que é reciclado também, a gente bota pessoas de diferentes áreas, pode ter um olhar do RH, um olhar de pessoas pares que acabam de outras áreas interagindo com aquela pessoa, com aquela área, enfim. E aí a gente tem a decisão de sim, não, porquê, e enfim. Aí, poxa, a pessoa é elegível, ela entra, ela compra participação, né? Então ela dilui os outros sócios que já estão na companhia, ela pode comprar uma participação por um múltiplo de lucro ou EBITDA que a gente tem, uma metodologia de valuation interna, não é mercado, né? Até porque não somos listados, enfim. E fica uma coisa um pouco... É muito difícil de precificar, mas a gente tem uma metodologia simples, interna, de precificar o negócio. E esse cara, ele tem a oportunidade de comprar, pagar isso num prazo, né, e se tornar sócio da companhia. E, enfim, foi bem no ano seguinte, aumentar essa participação, e aumentar, enfim. Então, tem sócios que chegaram aqui estagiários, viraram sócio pequenininho, estão todo ano comprando mais participação e crescendo dentro do negócio, né? À medida que forem assumindo papéis mais relevantes, liderando o time, a área que essa pessoa está tocando é estratégica, quão estratégica essa área é e quanto ela representa de geração de valor para o negócio, não só quantitativo de receita, né, mas de importância, né? Uma área de BI, né, uma área de back-office rodando bem, é super importante tanto quanto o cara que capta recurso, o cara que faz receita, né? Você tem que saber dosar e colocar isso tudo, e tem uma parte que não deixa de ser subjetiva, né? Mas como é um colegiado, essas percepções pessoais, elas acabam ficando menos, vamos dizer, você acaba mitigando algum risco de cometer uma injustiça, vamos dizer assim, quando você tem um colegiado, né? Porque você tem um olhar do pessoal de gestão de pessoas, um olhar eventualmente do time que é administrativo, que tem uma interação com aquela área, do líder dele, dos pares, enfim. Então a gente faz um trabalhinho muito de interação, de perguntas e diligência para realmente segue, vamos crescer e vamos compra mais, ou é novo sócio, por aí vai. Eu lembro que na EMEG, quando a gente foi implantar o partnership, um dos benchmarks que a gente fez foi justamente da Valor. Me ligou, exatamente. A gente trocou uma ideia por telefone. Para tentar entender. E explorando ainda um pouquinho mais, Paulo, o comitê, a composição do comitê
você falou de 60 sócios, eles elegem um comitê, esse comitê ele muda, ele é estático, e olhando no longo prazo também, quais são os critérios para eventualmente... eu imagino que vocês também tenham critérios de saída muito claros, assim, né? Se um sócio acaba não performando, ou se ele eventualmente começa a ir contra os valores da companhia, como é que... Ou se ele quiser sair também, né? quero... Cansei. Não, sem dúvida. A gente tem... O nosso modelo é esse. Então, o cara, ele está apto a comprar, é convidado, pode pagar, etc. Ele tem um período de vesting, né? Que as ações ficam vestidas, né, que a gente fala. Que é um período de namoro, a gente brinca, né? Então, o nosso período de vesting é até relativamente grande, são 5 anos. Então, quer dizer, se essa pessoa... Cliff, vesting, período probatório, vamos dizer assim. Vamos dizer, essa pessoa entrou, ela está pagando lá, começou a pagar a participação dela. Vamos dizer que daqui a 2 anos ela resolva sair, né? E aí o que a gente tem a opção de recomprá-lo, né? Lógico, sempre que ele quer sair, ou o recurso dele corrigido a CDI ou o múltiplo que for menor, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer ninguém tradando cota aqui, né? A gente quer sócio para longo prazo. Por exemplo, vamos dizer, dado que é um múltiplo de lucro, de EBITDA, né? Se a companhia vale 100 hoje, beleza, ano que vem fizemos um resultado espetacular, ela dobra para 200. Aí o cara, dobrei meu investimento. Eu falei, cara, eu quero sair, aí eu vou ter que pagar 200. Pera aí, né? Isso aí você faz na bolsa, tem aí, ó. A gente só faz isso da vida. Compra Vale do Rio Doce, você dobrar, tá tudo bem, né? Então a gente não quer, a gente quer sócio aliado no longo prazo, né? Então a gente entende, a gente coloca esses 5 anos que a gente fala, é justamente para isso, né? Não é porque o valuation aumentou, eu vou vender um pedaço, eu vou sair para... A gente não quer... E, poxa, a maioria da cabeça das pessoas, eu estou aqui para 10, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui, e isso é um patrimônio que, poxa, quanto mais eu ajudar a fazer essa companhia crescer, dar resultado, esse meu patrimônio vai valer cada vez mais, né? Eu posso falar de cadeira que eu participei do partnership da XP, então, assim, é o mesmo espírito que a gente quer trazer aqui para dentro, né? Poxa, eu tenho ali, estou pagando aquela participação, aquele quinhãozinho que é pequenininho ainda, mas se eu faço esse negócio valer muito dinheiro lá na frente, esse meu quinhão e tudo que eu for comprando ao longo do tempo vai ser um patrimônio relevante, né? Uma parte relevante do meu patrimônio está aqui dentro, né? Dos sócios, praticamente todos. Então, acho que é esse espírito que a gente tenta trazer para o negócio. Então, tenta ser bem simples, né? Nessas métricas e tudo mais, mas é isso, né? E tem preço de mercado, né? Eventualmente, pegamos uma empresa, fizemos uma fatia minoritária para um sócio, um fundo, um player de mercado, enfim. Poxa, vamos ter evento de liquidez, lógico, vamos capitalizar a companhia, etc. Tal. A gente, ao longo do caminho, vai fazendo a coisa acontecer e, dependendo da estratégia, do momento de mercado que você está e das oportunidades que se traçam, a gente acaba decidindo por um caminho ou por outro. Tem um aspecto na cultura da Valor que me chamou a atenção, né, estudando um pouco o case de vocês, é a simplificação dos valores, né? Vou chamar de simplificação porque são 3 valores que vocês definiram, né? Fazer certo, visão empreendedora e vencer juntos. E às vezes você vai nas empresas e elas tentam ali colocar 10 cada palavrinhas valor que representam um texto à parte. Em um statement, assim. E nem lembro. Fiquei curioso como que foi esse processo de identificar 3 valores que representassem uma cultura de um time aí de mais de 300 pessoas. Primeiro, não ser vários foi justamente por isso, né? Que você acaba se perdendo e você fica um bicho meio esquisito, não faz nada direito, né? Mas eu acho que é isso, né? Fazer o que é certo, poxa, do ponto internamente ou externamente com o cliente, na forma de lidar com o cliente, poxa, eu acho que isso é básico do básico, toda companhia deveria ter, qualquer relação comercial deve ter. E se não é, cara, esse mundo nosso está cada vez mais transparente. Você faz alguma coisa, esconde uma taxinha de um cliente, cara, 1 minuto depois tem um blogueiro no YouTube falando, cuidado que o cara tá te vendendo produto ali que tem uma taxa escondida, hein? Né? Então acho que nesse mundo cada vez mais transparente, e aquela história da transparência que eu falei, né? Essa relação transparente com o cliente é super importante. Isso é que te dá longevidade. Pô, a gente tem vários casos de cliente, não, porque o cara ali me ofereceu um negócio, mas o cliente foi, saiu daqui, levou o dinheiro lá para outro cara, aí passou um tempo no outro cara, e etc. Tal. Pô, cara, não vai, cuidado, presta atenção, mas você quer ir? Beleza, vai lá. Aí o cara volta 1 ano depois, porra, bem que você falou, não sei o quê. Enfim, então acho que, até falo, às vezes perde negócio por excesso de transparência. Mas é isso, assim, né? A história do
fazer o que é certo é isso. E aqui internamente, com sócio, com parceiro, com colega, a gente não admite coisa errada, né? Por questão do espírito empreendedor, poxa, eu acho que é isso, né? Empreender é um desafio grande, ainda mais nesse país louco que a gente tem, então tem que gostar muito do que faz, tem que fazer acontecer, as coisas, poxa, o tamanho da oportunidade está aí, tem um risco da gente tropeçar nas próprias pernas, então acho que esse olhar de inquietude no bom sentido, né, que todo mundo e esse espírito acaba fazendo com que as coisas aconteçam. De, poxa, tomar risco calculado sempre e errou, estopa pequeno, vamos começar de novo, vamos fazer. Humildade intelectual, cara, ninguém sabe tudo aqui. Estou aprendendo um monte de coisa com vocês, né, e eu acho que a vida é isso aqui dentro. Então acho que a gente bate muito nesse ponto, porque o cara que é muito arrogante intelectualmente, um dia ele toma uma rasteira, né? Pode demorar, mas toma uma rasteira que, poxa, tira o cara do ar. E para de aprender, né? Se ele tem domínio de tudo, ele vai aprender o quê? Ninguém tem certeza de nada. O mundo está muito louco, né? E eu queria aproveitar exatamente isso. Quando a gente quando a gente olha uma retrospectiva do mercado financeiro, a gente pode falar desde lá do início, quando você tinha transações de troca mesmo, né? Do início da civilização, depois a utilização de ligas metálicas, enfim, a organização disso a partir o aspecto do que se tornou os bancos, né? Os certificados, né? Os títulos para você ter ali aquele acesso. E a gente teve, ao longo de muito tempo, o lastro, né? O dinheiro, né? Enfim, lastreado, depois deixou de ser lastreado, passou a ser apenas no aspecto da fidúcia, né? na confiança, por isso fiduciário. E a gente tem, ao longo dos últimos anos, assim, uma aceleração, né, e uma transformação do mercado financeiro a partir de ativos digitais e até mesmo da tokenização de ativos físicos, mas de uma forma a desburocratizar, de certa forma também. E eu queria entender, assim, na sua visão, você já há 2 décadas dentro do mercado financeiro, um pouco mais do que isso, e o que você tem observado, né, nessa perspectiva de sempre estar em constante aprendizado, para não ficar obsoleto e se manter relevante no mercado, o que você tem olhado de futuro para Valor Investimentos e do próprio mercado financeiro e a forma como a empresa naturalmente vai precisar não apenas se adaptar, mas também de ditar o que o mercado vai se tornar a partir exatamente de tudo que a gente já comentou, né, das forças da empresa, capacidade empreendedora, de fazer o certo, de naturalmente colocar o cliente no centro, de vencer juntos, mas o que você tem observado de futuro, como é que vai ser o mercado financeiro quando a gente chegar lá? Só um parênteses no vencer junto, que a gente acabou falando. Vencer juntos não é vencer nós aqui juntos. Eu acho que o mundo também está caminhando cada vez para uma relação mais de ganha-ganha. Se o cliente não está ganhando, só a gente está ganhando ou vice-versa, tem alguma coisa errada. Vai vencer junto um pouco nesse espírito de a gente, sócios, colaboradores, clientes, etc. O êxito do cliente acaba, se a gente fizer um trabalho sério e organizado, é o nosso êxito também. Mas, enfim, primeiro tem que estar de olho em tudo que está acontecendo, né? Ouvindo, e a velocidade que as coisas estão acontecendo, às vezes a questão regulatória nem consegue acompanhar, né? Você vê uma solução, daqui a pouco você vê a regulação indo atrás para tentar. Então, realmente, tecnologia tem que estar de olho. No mercado financeiro é um negócio que, desde o ponto de vista de olhando para dentro, de sistema, né, de usabilidade, de inteligência artificial, melhorar processos, facilitar, enfim, tudo que a gente faz para dentro, nem se fala, de segurança, né? E olhando para fora também, né, de novos produtos, novos ativos, criptomoedas, token, enfim. É muita coisa que tem acontecido que eu acho que o caminho é por aí, né? É a história do cautela lá, que era a ação anteriormente, papel ao portador, né? A ação da Vale que você levava o papelzinho no banco, mudou para ação escritural, enfim, e aí daqui a pouco é token, enfim. Então acho que o avanço da tecnologia vai fazer, e já está fazendo, com que, poxa, algo que você... E novos ativos acabam aparecendo por conta disso, mas há algumas coisas que há 5, 10 anos você jamais imaginaria, né? Como é que você consegue investir, né,
Antes você tinha lá o renda fixa, renda variável, os fundos, investimento exterior, etc. Tal, vieram criptomoedas, mas hoje, poxa, você tem uma diversidade de produtos, de ativo para investir gigante. Você pode investir e comprar um pedaço de uma causa, de um processo judicial, e se você tiver êxito, você vai ganhar uma beiradinha com isso, né? Ou um direito autoral de uma música. Então, enquanto aquele compositor tiver recebendo direito autoral daquela música, você pode ser sócio daquele negócio e receber uma beiradinha, né? Tokenização ajuda tudo isso. Então, eu acho que é muito bacana no sentido de, poxa, tem muita coisa bacana para acontecer. Regulação não consegue acompanhar na mesma velocidade, como a gente falou, então é dever de casa nosso prestar atenção no que está acontecendo aqui e lá fora, né? E trazendo para perto, lógico, aquilo que a gente tem segurança, né? Porque, como a gente falou no início, né, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de tocar o patrimônio que muito só das famílias estão aqui com a gente. Então, não posso pegar o dinheiro do cara e botar em qualquer coisa, né, que não esteja, do ponto de vista jurídico, regulatório, etc., tal, né, seguro. Porque, poxa, destruir o patrimônio é 2 minutos, né? Botar num ativo qualquer que depois da manhã some e sai do ar, Deus me livre, né? Então, com as pessoas, sabendo fazer negócio com as instituições que você conhece, entendendo a segurança, testando às vezes antes, a gente faz muito isso aqui. A gente na física investe em determinadas coisas, classes de ativos alternativos, etc. tal, para ver como é que é a experiência do cliente, se esse negócio volta mesmo, como é que é a segurança jurídica que existe naquela operação e tal, para depois, poxa, legal, funcionou, cliente. Fizemos isso, gostamos, etc. Tal, tem uma oportunidade aqui, o risco é assim, assado, o prazo é assado, tem interesse em entrar? Aí a gente vai. Então, acho que é tendo esse cuidado, mas, de novo, sempre olhando o que está acontecendo, porque a velocidade das coisas estão acontecendo muito rápido. E mantendo sempre de olho as origens de vocês, que é a educação financeira, para reduzir a assimetria de informação e fazer com que todos os investidores, os potenciais investidores, saibam exatamente, em primeira mão, né, com um nível de confiabilidade muito grande, o que é aquilo, se faz sentido ou não, se para o médio e longo prazo olhando, já que não é um tiro curto de 100 metros, mas uma maratona. Né? Aquela história, a gente só vende aquilo que a gente compra, entendeu? Jamais a gente vai oferecer algum produto ou serviço financeiro para um cliente de algo que a gente não acredita. De novo, é uma maratona, como você falou, né? E a gente não está aqui para 3 meses, 6 meses. A gente está aqui para... Tem clientes nossos que acompanham a gente desde o início da empresa, né? Então, acho que esse nível de confiança que você acaba, né, tendo é porque as pessoas veem que você está fazendo a coisa certa, que você está indo pelo caminho certo, que literalmente você está botando o chapéu do cliente falando, pô, esse cara está me oferecendo isso porque ele entende que é melhor para mim e não necessariamente é melhor para a empresa ou para ele. Então, acho que é um pouco dos conflitos aí que, né, o independente, né, essa turma da assessoria geralmente coloca com relação aos bancos, etc. Tal, né? O banco tem um histórico para trás aí, hoje as plataformas estão um pouco mais diversificadas e melhores, né, acabaram acompanhando esse movimento, né, de ter uma oferta de produtos um pouco mais ampla, mas, poxa, eu acho que a fama do banco lá atrás era um pouco dessa. Poxa, não necessariamente o meu gerente oferece aquilo que é melhor para mim. Oferece aquilo que, eventualmente, ele tem uma meta que o banco cobrou para ele bater, daquele produto, da capitalização que ele, né, fez, e não necessariamente é o melhor para o cliente. Então, sempre teve... Eu acho que essas barreiras é que a gente acaba rompendo ao longo do tempo, né? Então, bastante sobre isso. Paulo, queria agradecer mais uma vez aí por você ter aberto a nova casa aqui da Valor, né? Que seja uma trajetória de ainda mais sucesso a partir aqui da nova casa, né? Que está belíssima, inclusive, parabéns. A cultura que você criou, né, nesse time, que a gente vê baixo turnover, o engajamento da turma aqui. E desejar sucesso aí nesse novo momento aí da Valor, que vocês continuem crescendo, aumentando custódia, diversificando ainda mais produto, trazendo mais educação, né, para investimentos. Isso é fundamental, né, para a nossa população, para a sociedade como um todo. E, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui em nome dos ouvintes. Pô, excelente, pô. A gente fala, né? Nós estamos aqui por longo prazo. Então, não é uma corridinha de 100 metros, como a gente falou. A trajetória tem que ser
saudável, tem que ser divertida, né? Senão nada vale a pena, a vida é muito rápida. Então, fazer o que você gosta, com intensidade, botando gente boa do seu lado, fazendo as coisas acontecer, eu acho que o negócio flui, né? E, super obrigado pelo convite. Parabéns para vocês também, estão crescendo bastante lá e fazem um trabalho fenomenal aí no mundo de gestão, enfim, de consultoria. E conta com a gente, casa de vocês, a hora que quiserem, estamos à disposição. Paulo, sensacional. E você que chegou até aqui e ainda não nos segue, queria te convidar para seguir o nosso canal. Isso faz com que nosso conteúdo chegue para mais pessoas. E se você acha que esse episódio faz sentido para mais alguém, compartilha também. Isso vai fazer com que essas boas práticas de gestão que a gente compartilhou aqui junto com o Paulo na Valor Investimentos cheguem a muito mais gente. A gente vai ficando aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.